Olá, hoje a gente vai conversar sobre uma disputa na justiça que pode mudar para sempre a vida na foz do rio Amazonas. De um lado, um projeto para procurar petróleo no fundo do mar, mas o que está em jogo aqui vai muito além do óleo. É um modo de vida de comunidades inteiras. Para a gente entender essa história direito, a gente precisa primeiro entender uma palavra que as próprias comunidades usam, o maretório. Como essa liderança do Pará explica, o maretório não é só o mar. É o território da vida, do trabalho, da cultura, um lugar que pulsa junto com a maré. E é nesse espaço sagrado que tudo acontece. Então vamos lá, vamos mergulhar fundo nisso. Primeiro a gente precisa ver a ligação forte, que nem todo mundo conhece, entre os pescadores do Pará e o mar lá na costa do Amapá. 650 quilômetros. Olha só esse número. É bom a gente guardar ele na cabeça, porque ele conta muita coisa. Ele é a prova de que, para quem vive do mar, não existe essa história de fronteira entre estados. Pois é, essa viagem toda não é uma aventura de vez em quando, não. É a rotina de muita gente. Pescadores saem do Pará e navegam tudo isso porque dependem da pesca lá nas águas do Amapá para botar comida na mesa. Isso mostra que, na prática, a gente está falando de um território de pesca só, um grande maretório que já unia todo mundo muito antes de alguém desenhar um mapa. E é essa pesca que sustenta a região inteira. Peixes como o apiramutaba, o pargo, a pescada amarela, isso não é só mercadoria, é o sustento, é a garantia de que vai ter o que comer, é o dinheiro que faz a vida acontecer para milhares de famílias. É a vida que vem do mar. Pois bem, e é justamente nesse lugar, nesse mar que é a vida de tanta gente, que um vizinho novo e bem poderoso está querendo chegar. Vamos entender como essa chegada está sendo questionada na justiça. Então, o que é esse bloco FZAM59? Traduzindo, é um plano para procurar petróleo. Mas não é qualquer lugar, é para furar o chão do oceano em águas muito, mas muito fundas. Uma operação gigante e super complexa. E aqui é que o problema começa. Onde querem fazer isso? O projeto não fica num lugar isolado, não. A ideia é instalar tudo exatamente em cima das rotas que os pescadores usam há gerações. E ainda por cima, bem do lado do grande sistema recifal amazônico, um lugar que não existe igual no mundo. O conflito aqui é direto, não tem como negar. E isso leva a gente para o coração da discussão na justiça. A questão principal não é só sobre o risco de um grande acidente, um vazamento. É sobre os problemas que já começam no primeiro dia de trabalho da empresa. E aqui está o pulo do gato dessa história toda. O que o Ministério Público Federal argumenta é o seguinte: esquece por um momento o medo de um grande vazamento. A simples presença dos barcos, da plataforma, a rotina diária da operação, só isso já atrapalha e causa um prejuízo enorme para a vida de quem pesca. E aí tem as duas versões. De um lado, a empresa diz que os impactos na pesca vão ser pequenos, que quase não vai atrapalhar. Do outro lado, o Ministério Público diz que não, que os impactos não foram levados a sério e que eles são, sim, diretos, imediatos e afetam a sobrevivência das comunidades. Mas como é que isso atrapalha na prática, no dia a dia? Imagina só, os barcos de apoio do projeto vão ficar passando 3 vezes por semana bem no meio das áreas de pesca. Para evitar um acidente, o pescador tem que desviar, mudar sua rota, parar de pescar. E o que isso significa? Mais tempo no mar, mais gasto com óleo diesel e mais risco. E os problemas não param por aí. O barulho e a movimentação constante podem espantar os peixes. Se todo mundo tiver que desviar para o mesmo lugar, os portos podem ficar sobrecarregados e pode até começar a ter briga por espaço no mar. E sempre fica aquele medo da contaminação do peixe por alguma sujeira da operação, mesmo sem um grande desastre. Agora a gente chega no último ponto da ação na justiça, e talvez seja o mais importante de todos, o direito que as comunidades têm de serem ouvidas. Existe uma lei, um direito muito importante, chamado Consulta Prévia Livre e Informada, a CLPI. Sabe o que isso quer dizer? De um jeito bem simples, é o direito de ser perguntado primeiro. Antes de qualquer decisão que vá mexer com o território e com o modo de vida das comunidades, o governo e as empresas têm que sentar e ouvir de verdade o que essas comunidades têm a dizer. Então, a grande pergunta que a justiça está tentando responder é essa. Será que esse direito fundamental foi mesmo respeitado no caso desse projeto de petróleo? Olha só, essa linha do tempo, ela diz muita coisa. A decisão mais importante de todas, que foi dar a permissão para explorar o bloco, aconteceu lá em 2013. As reuniões com as comunidades só foram acontecer anos e anos depois. A pergunta que fica é, como que uma consulta pode ser prévia, ou seja, antes, se a decisão principal já tinha sido tomada há mais de uma década? E tem mais um detalhe importante.
A lei é clara, consultar não é só chegar com um monte de slide e avisar o que vai ser feito. Isso é só informar. Uma consulta de verdade é um diálogo, uma conversa de boa-fé em que se busca entender o outro lado e tentar chegar a um acordo. E segundo a ação na justiça, isso nunca aconteceu de verdade. E para a gente sentir o peso disso, olha o que a CONAC, que é a Coordenação Nacional das Comunidades Quilombolas, diz sobre o assunto. Para essas comunidades que vivem dos rios, da floresta e do mar, essa decisão não é só um problema, é uma ameaça direta e inaceitável ao seu modo de vida, à sua cultura e à sua própria existência. No fim das contas, essa ação na justiça sobre o bloco lá na Foz do Amazonas levanta uma pergunta que serve para o Brasil inteiro. Quando o projeto grande e poderoso quer chegar no mar, de quem é a responsabilidade de garantir que as vozes de quem vive na costa, de quem vive do mar, sejam ouvidas de verdade? Essa é a pergunta que agora está nas mãos da justiça.